ela consiga transmitir o que o Senhor colocou no coração dela, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, tá? Boa noite, igreja, graça e paz. Espero que todos estejam bem e felizes por estarmos na presença do Senhor, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre sentimentos, como controlar nossos sentimentos. E esse insight que eu tive foi muito interessante, porque Deus tratou muito comigo na minha vida e tem tratado, que é a parte de autocontrole, de sentimento, você gerenciar teu sentimento para o controle, para você não perder o foco, não se estressar. Então é um tratar de Deus na minha vida, que Ele vem tratando há anos e continua tratando todos os dias. Então eu vou falar como lidar com as nossas emoções. Por exemplo, eu vou dar rapidamente uma história sobre o testemunho que eu dei já sobre a cirurgia da minha filha, que foi uma parte que eu tive que ter um autocontrole. Porque naquele momento eu não podia deixar que o meu emocional abalasse nem a mim e nem a ela. Então foi um momento que eu tive que saber como controlar esse sentimento. E aí eu decidi naquele momento, a partir daquele diagnóstico do médico, né? Porque do médico é um diagnóstico e de Deus é outro, como todos sabem. Eu decidi que eu me sentiria confiante. E o meu comportamento foi totalmente controlado pela minha emoção. Então eu tinha que controlar tudo isso. E a partir disso eu tive a oportunidade de estar escrevendo essa pregação. Aí o texto base que eu coloquei para essa pregação está em 2 Coríntios 10, 4 e 5. O texto base, ele fala: as armas que usamos da nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Nessa parte B, que fala dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo, é a parte no qual a gente tem que ter autocontrole dos nossos sentimentos. Deus nos criou com sentimentos e emoções. Dependendo de como lidamos com eles, os sentimentos podem ser bons ou ruins. Nós não mudamos emoções, nós mudamos os sentimentos para atuar no comportamento da gente. Então, isso é uma parte que a gente tem que ter esse autocontrole. E eu separei vários versículos para a gente aprender a lidar com nossas emoções. A Bíblia ela é muito rica em tudo que a gente precisar para a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual, ele está aqui para a gente poder aprender com isso. Então, tem vários versículos, mas eu vou frisar 2 Pedro 1, do 5 ao 7. Então, 2 Pedro 1, eu vou ler o versículo 5 e o 7. Aqui ele fala: por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e à perseverança a devoção de Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem ao amor. O conhecimento de nossas situações e reações é o domínio próprio, viver em Cristo, viver em amor. A gente tem várias coisas, várias opções para procurar a ter esse autocontrole. Mas aqui eu estou falando na parte espiritual, na parte cristã, que na Bíblia tem vários versículos e esse é um deles que fala sobre o conhecimento que nós temos que ter para termos o autocontrole. Porque muitas coisas, elas fogem da nossa situação. De repente, a maioria das vezes você acorda com planejamento e as coisas
fogem do nosso controle. Mas a gente tem que voltar e respirar e pensar o que nós podemos fazer, né, para poder voltar a ter esse autocontrole. E a gente tem que gerenciar esse nosso sentimento para poder controlar essa nossa situação. Sou uma pessoa que eu estou melhorando, buscando melhorar a cada dia. Uma pessoa totalmente estressada com qualquer situação. Como alguns irmãos já sabem, que eu sempre compartilho no PG, eu tenho um problema com o trânsito. Deus vai tratar isso em mim ainda, em nome de Jesus. Porque isso ainda, gente, isso ainda não consegui. Mas eu vou conseguir. Então, Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, o tópico 1, ele fala: que emoção sentimos diante de uma situação e como estamos nos sentindo. Então, por exemplo, mediante, voltando lá, a historinha do começo, a cirurgia. Eu tive uma emoção diante de tudo aquilo, que foi uma emoção forte e uma emoção de impotência. Mas também tive a emoção de dependência de Deus, porque naquele momento era somente Deus, eu tinha que depender de Deus. O médico estava dependendo de Deus e ali tudo que estava acontecendo era dependência de Deus. E o sentimento que eu resolvi ter foi de coragem, foi crer e foi ter fé. Então, todas as nossas emoções foram dadas por Deus. Quando nós rimos, choramos, alegramos ou entristecemos, Deus nos deu emoções, Deus nos fez assim. E é fácil aceitar emoções como alegria, paz, confiança, tudo vem de Deus, né? E aí nós vamos também para mais passagens bíblicas que falam lá em Filipenses 4, 6 e 7. Vou aqui, deixar aqui rapidinho, peraí. Filipenses 4, 6 e 7. Fala: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Em Provérbios 16, 32... vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Às vezes a situação foge do nosso controle. A primeira coisa que a gente pensa é espanar, meter o pé. Mas se a gente seguir tudo que a Bíblia fala, a gente fica bem semelhante a Cristo. Buscar o máximo, ficar semelhante a Cristo. O que Jesus faria se ele estivesse nessa situação, né? E é uma coisa que eu falo, que a gente tem que estar todo dia pedindo sabedoria a Deus para isso. Tem pessoas que são mais tranquilas, mas a gente que tem um pouquinho mais de estresse, nervosismo, é muito bom a gente estar sempre lendo a Bíblia e buscando esses conhecimentos. Aí o segundo tópico que eu vou falar é sobre comportamento. Aí comportamento é o que você decide fazer com a emoção que você está sentindo. É necessário reconhecer a emoção e trabalhar o sentimento para gerenciar o comportamento. Em Tiago 1, 19 e 20, tem bastante parte da Bíblia, porque é muito bom a gente se aperfeiçoar nisso para poder fazer isso de dia a dia da vida da gente, né? Então, Tiago 1, 19 e 20. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Eu lembrei muito nesse versículo, o que minha filha fala para o meu neto. Agora que ele começa a ficar nervoso, ela fala: sopra a florzinha. Então vamos soprar a florzinha, que é para poder se acalmar, né? E é da nossa responsabilidade intervir nos nossos sentimentos e perceber como reagirmos diante da situação e o que ela pode causar para a gente. Se vocês quiserem ver depois, lá em Salmo 37, 8 e 9 também fala um pouco sobre isso.
E o tópico 3, eu vou falar como devemos lidar com as circunstâncias. Não são as circunstâncias que nos afetam, mas como interpretamos ou lidamos emocionalmente com elas. Qual será a minha reação diante de uma situação, diante do que me fizeram? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou reagir, eu vou brigar, eu vou bater boca. Então, como eu vou lidar com isso? Então, nós não devemos desejar o mal, né, para alguma situação que nos acontece. Se for no caso de uma situação que não foi esperada, uma situação no trabalho, uma situação no estudo, no colégio, entre amigos, irmãos. Então, como que eu vou lidar com isso? E em Tiago 1,14, fala sobre isso. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E Tiago 4:1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, é aquele sentimento que você tem que gerenciar em você, devido ao que lhe aconteceu, o que tem acontecido em sua vida. Não desejar e não pagar o mal com o mal. A pessoa normalmente fala, vou pagar com a mesma moeda, vou pagar o mal com o mal, vou dar o troco. Então, não façam isso, tá? Tentem ser mansos e dominar esse nervosismo, essa situação. E para finalizar o tópico 4, eu quero falar que Deus ele pode nos ajudar a controlar nossas emoções. Sozinho, tipo, eu não vou conseguir. Então, na parte espiritual, muitas pessoas buscam outras ajudas, psicólogos, psiquiatras, tá certo, isso não está errado. Deus capacitou todos esses profissionais para isso. Mas na parte espiritual, você consegue, na Bíblia você consegue, através da leitura da palavra, nós encontramos essa ajuda. Em orações nós encontramos, no jejum nós encontramos. Então isso é uma tarefa diária para nós. Sempre quando a gente vê que a situação vai fugir do controle, respirar e pedir a Deus que Ele nos dá sabedoria, discernimento para todas as situações. Então, para finalizar, eu vou ler o Salmo 94, 19. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Mais uma vez, quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Então, irmãos, coloquem toda a aflição de vocês na mão de Deus. Ele é, assim, soberano. Ele fez um tratar e está fazendo na minha vida. E eu creio que Ele irá fazer na de vocês também. Peçam sabedoria, peçam tranquilidade, paz, que Ele dará a vocês. Amém? Vamos orar, então, agradecendo por essa oportunidade. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na sua presença, Senhor, grato, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de a cada dia mais estarmos aqui aprendendo a sua palavra e podendo compartilhar o que nós temos aprendido a cada dia. Que o Senhor possa, meu Deus, nos dar sabedoria, discernimento em todas as situações. Nos dê mansidão, Senhor, nos dê tranquilidade, para que nós possamos seguir, Senhor, totalmente voltados ao que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo, por nos moldar, por nos capacitar a cada dia. Que a cada dia mais o Senhor possa nos trazer a sua presença com tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. Conosco nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus através de tudo, de todas as coisas que vão acontecer aqui e agora, inclusive através da palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas, se assentar em nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós.
né, para que nós possamos louvar o nosso Deus. Irmãos, é muito gratificante, é muita alegria hoje para nós que participamos da Escola do Pregador e durante esses 4 meses que nós estivemos aqui. A ideia maravilhosa do pastor Leonardo que trouxe para essa comunidade, eu quero dizer assim, uma esperança para aqueles que jamais poderiam ter esperança. Por quê? Eu mesmo jamais poderia imaginar que um dia eu subiria aqui em cima para falar da palavra de Deus, porque o meu conhecimento era pequeno e eu precisava do quê? De um professor. Nós lemos, mas não entendemos aquilo que nós talvez lemos, e por isso Deus coloca essas pessoas como Paulo, assim, é o nosso pastor, para nos ensinar, para nos dar para nós um caminho, uma luz, que só através de uma escola de aprendizado. Então nós teremos, muito de nós jamais tiveria a esperança de um dia poder estar aqui, mas ele trouxe a esperança, e nós sabemos que nós podemos ter essa esperança, e podemos justamente aquilo que nós achávamos que nós não poderia, nós podemos. Nós temos que buscar, e quem busca vai alcançar, e Deus está com nós. É isso que eu queria dizer para vocês. Durante a nossos estudos, o pastor deu para nós umas tarefas, e nessas tarefas cada um de nós levamos para casa para fazer, escolher um texto, aquilo que fosse mais fácil para nós, porque sem conhecimento é difícil que você chegue em algum lugar. Mas o pastor deu o caminho é Jesus, é estudar, é procurar, e isso justamente foi o que nós fizemos. E dentro desse texto eu escolhi um dos textos que está 2 Reis 5, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que fala de Naamã. Irmão, Naamã, essa história é uma história maravilhosa e muito poderosa, porque é uma história real, é uma história verdadeira. Foi um milagre acontecido, né? E Naamã, quem era Naamã? Naamã pertencia a um povo pagão que não acreditava em Deus. Naamã pertencia a um povo pagão que não acreditava em Deus. Aí você pergunta, quem é Naamã? Naamã é um grande comandante do exército do rei da Síria, um homem importantíssimo. E através dele, Deus deu várias vitórias e vários livramentos para a Síria, através de Naamã. Ele era valoroso, era valente, mas era leproso. E a lepra, irmão, naquele tempo era uma doença cruel. O leproso, ele tinha que viver num vale, ou viver escondido num sítio, em outro lugar. Ele não podia ter comunicação comigo, com você. Ele não podia, justamente, ele era excluído da sociedade. E Naamã era leproso. E como que Naamã estava no comando? Porque ele era interessante para o rei da Síria. Ele era um estrategista, várias vitórias ele fazia. Então Naamã estava escondido debaixo da sua lepra, debaixo de uma armadura. Aquela armadura, ele escondia a sua lepra, e ele achava que podia, porque na verdade aquela lepra que ele trazia escondido, poucas pessoas sabiam. E Naamã, segundo a palavra de Deus, Naamã tinha uma serva que foi trazida como escrava, como cativa de Israel, da cidade de Samaria. E essa escrava, irmão, ela era temente a Deus. Agora você imagina bem, pensa com você que eu quero te dizer. Escrava foi trabalhar para a mulher de Naamã na casa de Naamã. Eles não falavam a mesma língua, era uma cidade vizinhas. Ela foi raptada da sua família, não tinha telefone, não tinha comunicação, não tinha como comunicar, mas ela era um instrumento de Deus. E um dia, esse instrumento de Deus falou para sua senhora:
Ele disse para sua senhora: lá em Samaria tem um profeta. Lá em Samaria tem um profeta, que se o meu Senhor chegar até esse profeta, ele será curado da sua lepra, será livre da sua lepra. Então você percebe, irmão, essa menina não estava lá por acaso. Ela trouxe a palavra de Deus. Assim sou eu, são você. Nós podemos falar na escola, no nosso trabalho, falar em qualquer lugar de Deus. Não temos vergonha de esconder. Nós não precisamos usar uma armadura para esconder debaixo aquilo que Deus está pedindo para nós. Fala de mim, dá um testemunho. Mas nós realmente escondemos de Deus. Mas nós sabemos pedir para Deus e querer de Deus, mas nós não temos a coragem de dizer aquilo que Deus fez na nossa vida. E essa menina então fala para sua senhora, e a sua senhora fala para Naamã. E Naamã era leproso. Quando a sua senhora disse para ele, ele ficou curioso. Ele correu no rei e falou: ó, tem uma menina aí de Israel, e essa menina, eu posso ser curado. E ele sabia que lepra não tinha cura. Irmã, o rei falou para ele: você acredita? Corre atrás, arruma os teus comandantes, ripa. E lá vai Naamã, preparou algum dos seus comandados, preparou alguém dos seus exércitos, e foi para Samaria falar com Eliseu. Agora você imagina um cara leproso debaixo de uma armadura. A lepra, o que é a lepra? É uma ferida contagiante. Lepra é uma infecção. Já imaginou quanta roupa ele tinha para esconder aquilo, irmão? E ele viajou uns 15 dias para chegar lá. Naamã estava indo para Samaria atrás de uma resposta. Naamã era acostumado a mandar, ele era orgulhoso, determinava, mandava, pá. E ele foi para lá achando que ele chegando em Samaria, aqui chegou Naamã, o grande vencedor de tantas guerras, e que o Eliseu fosse sair lá e falar: ô Naamã, é você? Vou pôr a mão em você, você está curado. Não é isso que Deus falou para Naamã. Não é isso que Deus falou para Naamã. Ele era acostumado a mandar. Quando ele chegou lá, o que ele recebeu? Uma ordem. Uma ordem. O mensageiro de Naamã, de Eliseu, disse para ele: é para você descer o Jordão e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ficar limpo. Olha onde está o orgulho do cara. Ele precisava, ele estava doente, mas ele disse: mergulhar nessa água suja? Nessa água que você está me mandando? Eu andei 15 dias para chegar aqui, para mergulhar nessa água. Você está brincando? Ele pensei que esse homem fosse sair de lá e fosse tocar em mim, perguntar onde desce a minha lepra, e eu saía curado. Aí ele vai me mandar mergulhar no Jordão. Mas hoje Deus está mandando nós mergulhar no Jordão, irmão. É no Jordão que Deus está mandando mergulhar. Não adianta querer nós aquilo que nós queremos, escolher aquilo que nós queremos. Deus está dizendo: é no Jordão, cara, não adianta. Mas Naamã, ele falou: por que ele não me manda para Damasco? Por que ele não me manda para Damasco? Aonde tem rio, o Abama, o Orfarfa, aonde tem água limpa? Ele vai mandar mergulhar nessa água suja. Cara, você imagina que ele estava sujo, leproso, e ele achou que ele ia sujar aquela água mais ainda. Imagina bem como o orgulho faz com que o cara... Mas Naamã é aqui no Jordão, cara. Ou você vai, ou você volta leproso para casa. Os oficiais de Naamã que estavam com ele disse para Naamã: o que o homem de Deus pediu para você, ele não pediu o fim do mundo, ele pediu para você dar 7 mergulhos, cara. Nós já viemos, estamos até aqui. O que custa você? Mas o orgulho do cara, a prepotência do cara, porque ele era um coronel, ele achava que ele era Deus. Então ele tinha que tirar a armadura. E tirando aquela armadura, os teus comandados iam ver a tua lepra. E ninguém sabia que ele era leproso. Você imaginou Naamã entrando no tiro? Aí ele resolveu entrar na água, aceitou, tirou a sua armadura. Eu imagino Naamã entrando na água,
olhando para os caras. Você já imaginou se não dá certo? É fim de carreira para o Naamã. Mas Naamã bateu a humildade, a obediência, Naamã entrou. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, 7 mergulhos, Naamã sai curado. Sai limpo igual uma criança recém-nascida da sua pele. Naamã não foi curado, irmão, só da lepra. Naamã foi curado do seu interior, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, de tudo aquilo que ele tinha de ruim, porque ele estava leproso, porque ele era orgulhoso, ele era um cara insuportável. Então Naamã disse uma palavra: eu estou purificado. Eis que hoje eu vou dizer que não existe Deus igual ao Deus de Israel. Glória a Deus, né, irmão? Vamos dar um glória a Deus, não merece? E Naamã saiu curado, com essa pele limpa. Agora, pensa um pouquinho. Naamã sai leproso, carrega aquela armadura por quantos anos? Você já imaginou, você vai voltar para Damasco, para a tua terra, de camiseta igual eu estou, você sem aquela máscara, ninguém vai te conhecer. Puxa, mas cadê aquele cara? É igual o cego lá, você é o cara? Não, é aqui, está parecido não. Era Naamã. Aquela menina, irmão, que ninguém nem sabe o nome dela na Bíblia, ela não estava lá por acaso. Ela era uma escolhida de Deus que estava lá. Ela passou o tempo todo lá, sofrendo, muitas vezes humilhada, mas jamais ela perdeu o teu contato, o teu relacionamento com Deus. Por isso ela trouxe a cura para Naamã. E Naamã, através daquela menina, levou o que para a Síria? A semente de Deus. Ele foi convertido, ele foi transformado. Ele falou: eu nunca mais me curvarei diante de um Deus que não seja o Deus de Israel. E ali ele foi convertido, ele e a sua família. Naamã volta para a Síria, implanta a semente, a palavra de Deus é semeada na Síria por intermédio de Naamã. Agora você imagina o quanto de gente que não foi convertido depois. Naamã, ele tinha uma história, ele tinha um nome, e o povo gosta dessas coisas para seguir, né? Ah, curou lá um cara. Então por isso que nós temos uma coisa muito significante, que nós precisamos falar mais de Deus. Deus está pedindo para que hoje nós tiramos a nossa armadura. Irmão, vai dizer para mim que você não tem uma armadura e você carrega ela há muito tempo, está um peso danado, a tua lepra está aí, você não vê. A tua lepra está aí debaixo da tua armadura, debaixo da minha armadura. O nosso orgulho, o nosso relacionamento em casa, o nosso achar que nós somos, o nosso bater no peito e dizer assim: eu não mudo, porque, cara, quem não é você, cara? Você não é nada, cara. Deus quer que você muda hoje. Deus quer que você mergulhe na água do Espírito Santo, do oceano da vida, para te dar para você hoje a tua cura, não para mim, para você, para nós. Deus está querendo hoje que você mergulhe na água do oceano do Espírito Santo, para que você seja curado, tirar a tua lepra, tirar a tua armadura e levar para casa aquilo que só Deus pode te dar, a tua paz para você, para a tua família. Irmãos, diante dessa palavra, eu quero terminar com um pedacinho dizendo assim: eu vencerei, eu sei que eu vencerei. Deus está comigo, eu sei, meu amigo, eu sei que eu vencerei. Qualquer dia essa muralha vai cair. Eu vencerei. As provas vão passar e as portas vão se abrir. Então eu passarei. E como recompensa por todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória em Jesus eu receberei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, se vocês puderem levantar, irmão, nós vamos fazer uma oração. Deus Pai amado e querido, nós estamos na Tua presença,
agradecendo esse momento que teu Santo Espírito, do teu alto, Pai, do teu trono sagrado, toca no coração de cada um dos nossos irmãos, aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão em casa, aqueles que estão, Senhor Jesus, com aquela armadura, com aquela lepra, que ele possa ser mergulhado hoje, assim como o Senhor curou Naamã, Pai. Por favor, meu Deus, o Senhor pode, liberta, cura, tira tudo aquilo que te desagrada. Nós te agradecemos e te pedimos para cada um dos nossos irmãos uma cura e libertação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, Jesus. Agora, Pai, através da palavra que vai ser ministrada, seu filho está consagrado a Ti, no nome de Jesus, amém. Pode dar uma salva de palmas, se assentar, em nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Tinha que ser um por semana, muito rápido. Já estamos aqui, já foi 2. Amém, irmãos? Eu convido a todos a abrir a Bíblia em Marcos 4, do 35 ao 41. Mas rapidinho, eu vou dar um testemunho muito pequeno, rápido. O pastor deu 1h15, eu acho que vai dar tempo de terminar antes das 10, né, Léo? É rapidinho, irmão. Eu gostaria de compartilhar um testemunho assim, fica tranquilo. Como Deus transforma a nossa vida, né? Temos mania de falar que a mudança de vida é as pessoas que verem em nós, né? Mas é nós que precisamos ver essa mudança de vida em nós, né? A gente que tem que ver como ela começou e como ela vai fazendo essa transformação. Ver como você era e ver como você é agora. A pessoa que está vendo essa transformação, ela não é nada mais do que a confirmação da sua mudança. Porque a mudança depende de nós, né? Alguns conhecem até a minha caminhada cristã, sabe como eu cheguei, né? Eu não tinha nada contra o evangélico, mas não gostava. Falava que era um evangélico, falei, ixi, vamos para outro canto. Em 2012 eu fiz uma visita a uma igreja, em 2014 eu batizei, e o primeiro dia que eu pisei na igreja verdadeiramente, eu fui tocado, e ali eu encontrei Cristo, né? E quando o pastor Léo me chamou para a gente estar participando na igreja, eu falei, eu vou, mas eu gosto de ficar nos bastidores, aí ajudando, trabalhando na obra. Eu gosto muito da obra, mas de pregar não é o meu desejo, não era o meu desejo, né? Nem de ser um pregador, nem de ser um pastor. Acho que isso é mais da minha família do que de mim, porque aí o que acontece? Vem a gente fazer os trabalhos comunitários, a gente trabalhava com os moradores de rua, depois vem o pequeno grupo, vem os entre eles, e a gente vem trazendo uma palavra, aí o pastor vem e dá um curso de pregador, e aí nós estamos aqui, todos pregadores, todos trabalhando para a obra do Senhor Jesus. Então, irmãos, aonde eu estou, né? Eu ainda não consegui entender o que Deus quer na minha vida, mas sei que eu sou totalmente dependente dele para tudo, e é para aquilo que ele me chamar eu vou estar, e eu tenho certeza que todos os irmãos aqui também. Só basta abrir o coração e deixar ele trabalhar, amém? Glória a Deus. Irmão, é muito pequenininho, não deu nem 2 minutos. Opa. Aí, ó, tá vendo? É assim, né, Léo? Essa passagem que eu vou compartilhar com vocês, que é Marcos 4, 35 a 41, esses dias atrás a Ivonete, ela não teve bem, ficou o dia todo internado, e nós não viemos na igreja. Minhas filhas vieram, nós ficamos em casa, e nós tínhamos a tarefinha dos pregadores de escrever. E eu comecei a escrever essa mensagem, e aí eram umas 11 horas da noite, a Ivonete acorda, pega o celular e começa a ler, né? Naquele dia eu falei, Ivonete, mas o que você está lendo? A Bíblia? Ela falou, não, o pastor acabou de compartilhar o culto da noite. Aí eu vi o tanto é maravilhoso a obra de Deus. Você não está na casa de Deus, mas Deus está na sua casa. E foi a mesma passagem que o pastor pregou naquela noite, foi Marcos 4, 35, 41. Então eu trouxe essa mensagem, né, para a gente refletir nela. O Lucas vai projetar aí, mas eu vou ler para vocês aqui. Vamos começar? E está lá assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado.
E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam ondas em cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre a almofada. Quem? Jesus. Despertaram dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que só estão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar obedece? Irmãos, assim, para a gente entender um pouquinho o climático daquela época lá, ele estava no mar da Galileia. Não é um mar muito extenso, tem 21 quilômetros, deve dar daqui até Bálsamo, né? E esse mar ele fica no meio das rochas, e no calor lá, por causa do degelo, dá uma grande concentração de calor, mas é um mar normal, só que com essa mudança de temperatura, dá onda até de 2 metros de altura. E essa foi a situação que Cristo pegou naquele dia. Para quem já andou de barco aí, navegou, sabe que uma ondinha já faz, agora você imagina uma onda de 2 metros. Mas quem estava nesse barco era o capitão. E além dele estava Pedro, André, Tiago e João. Todos eles gostavam de jogar bola, verdade? Eram profissionais, eles eram pescadores profissionais. Conhecia toda aquela região, sabia para todos os lugares que eles iam navegar. E Cristo os chamou para fazer essa travessia. Aí, depois de um dia de ensinamentos e cura, né, eles foram para Decápolis, que é uma área onde que os judeus nem visitavam, nem evitavam frequentar, porque viviam muito povo gentil naquela região, povo pagão. E olha para onde Cristo estava indo, para esse povo. Então essa é a primeira vez que Jesus acalma a tempestade. Irmão, existe um ditado que foi usado muito na pandemia agora: estamos todos no mesmo barco. Mas nós vimos muito barcos diferentes aí, né? A gente lutando para poder fazer uma compra, e o pessoal fazendo churrasco na casa. Então não estamos todos no mesmo barco. E quando as pessoas falar, você tem que falar: irmão, se o teu barco for o barco de Cristo, eu estou. É esse barco que eu quero navegar com vocês. E com esse entendimento, eu trago o tema dessa mensagem: no mesmo barco, mas não com a mesma fé. No mesmo barco, mas não com a mesma fé. A tempestade, meu irmão, ela representa tanta coisa na nossa vida. Ela é imprevista, ela vem, pode ser um caminhão de problemas, tanto na saúde, nas finanças, no trabalho, no casamento, qualquer área da sua vida. Muitas vezes ela vem em anúncio. Márcio, o que é anúncio? Cara, nós já estamos sabendo que está dando errado, está anunciando que não vai dar certo, mas não, vamos lá que no fim vai dar tudo certo. Outras vêm do nada, vêm se formando, e quando nem pensamos já estamos no meio. Aí, meu irmão, se Cristo não tiver, é doloroso. E dividindo em 4 tópicos, podemos entender um pouco mais dessa tempestade que se forma em nossa vida e como sairemos dela. Amém? Então o primeiro tópico fala assim: somos convidados para atravessar do outro lado. Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Irmãos, logo seremos convidados a passar para o outro lado. E quando isso acontecer, ou se já aconteceu, como foi o nosso comportamento? Como vamos nos comportar? Jesus pede os apóstolos para atravessar do outro lado. Ele tinha os seus objetivos, tinha as suas missões: executar, curar pessoas, né? Levar as boas novas, expulsar demônios. E Cristo tinha pregado o dia todo. Eles tinham apreciado os milagres de Cristo naquela margem. E o próprio Jesus os chama para fazer essa travessia. Olha a riqueza do texto. É Cristo que chamou. Não foi o Márcio, não foi o William, foi o próprio Cristo que falou: venha comigo. E quando te chamarem, verifiquem quem está te chamando, meu irmão, e quem vai estar contigo. Cedo ou tarde, você será chamado para alguma mudança. O importante, você já precisa saber quem vai estar no seu barco. Além de saber, irmãos, muitos sabiam quem era Cristo, que Ele era o capital. Você precisa crer que Ele tem o poder sobre tudo. Olha esse homem de fé,
1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você com o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você me desafiou. Irmãos, com quem Davi foi para a luta? Encontrou Golias lá. E aí quem que estava com ele? Deus. Então, irmãos, não podemos sair e enfrentar nada se Deus não estiver na frente. Se Deus não for o centro, aquele que vai nos dar o direcionamento não saia. E aí, nós fomos convidados, e aí o segundo tópico chama: e quando a tempestade chegar, Marcos 4:37. Levantou-se um grande temporal de vento e subiu ondas para cima do barco, de maneira que já se enchia. Irmãos, é na tempestade que vem os ensinamentos. Ela mostra o tão forte, o tão fraco e tão incrédulo que somos. Falamos agora há pouco dessa tempestade, que ela vem de várias formas: casamento, saúde, trabalho, finanças. Como o próprio nome diz, é tempestade. Significado de tempo ruim, tempo difícil. Mas as tempestades, elas se formam. Ela não é uma coisa corriqueira na nossa vida, elas se formam. Da mesma forma que elas se formam, elas se vão. E quando forem, o ensinamento fica. E aí como vamos sair? Fortes, com entendimento sobre algo que passamos, ou morto, destruído? Isso vai depender de você. Para quem você vai entregar essas lutas? E se for na mão de Cristo, prometo para vocês que nem sequelas vão ficar. Eu trouxe alguns homens da fé que falam, né, irmãos, não tem vitória sem luta, não tem ensinamento sem história. Como nós vamos ensinar se não teve história? Todos conhecemos que Deus fizeram parte delas. Davi com Golias, que eu acabei de falar, né, do menininho pequeno que foi lá enfrentar um gigante, se tornou rei no final. Daniel é jogado na cova dos leões. Deus manda anjos para fechar a boca dos leões e ele se torna membro dos governadores da Babilônia. José, que o pastor falou no texto Salmo 105, né? Foi preso, jogado lá, vendido. E aí, o que José vira? Governador do Egito. Foi nada fácil, irmão. Nada fácil. Nós estamos vivendo um mar de rosas. Nós estamos aí reclamando às vezes de cólica de rim, que é uma dor muito forte. Mas você imagina você sendo jogado numa fornalha, sendo vendido pelos seus irmãos. Essa tempestade não é nada das que nós estamos enfrentando. E aí eu levo ao terceiro tópico: o milagre está comigo. Marcos 4, 38 e 39. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, Jesus, e despertaram, dizendo: Lê, mestre, não se te dá que perecemos? Esse texto já fala que só caminhar com ele não adianta. Jesus estava dentro do barco e a tempestade veio. Todos ficaram com medo naquele barco. A diferença não está em estar, é diferente de crer, porque eles já sabiam que Cristo estava ali, mas não criam. Aquele barco estava o Senhor de tudo, Ele era o capitão. Isso acontece muito com a igreja, irmão. Estamos em Cristo, caminhamos em Cristo, mas não cremos nos milagres, milagre mesmo que nós já vivenciamos. Os apóstolos tinham visto Jesus fazendo as maravilhas o dia todo, viram um milagre entrar no barco e não acreditaram. Assim somos nós, irmão. Então eu peço, creia que Ele vem e passaremos qualquer tempestade. E se mesmo assim você tiver medo, porque os apóstolos tiveram medo, eles chamaram, e aí nós podemos fazer a mesma coisa. Caminhando para o final, irmãos, sou de pouca fé, mas vejo milagres. Marcos 4, 10, 40 a 41. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor,
Uns diziam a outros: mas quem é este que até o vento e o mar obedece? Há uma fragilidade nesse texto, irmão. O medo, a falta de fé. Sabemos novamente que entrou no barco, mas não acreditamos que chegaremos ao outro lado. Jesus repreendeu os discípulos por medo, por não mostrar a sua fé. Muitas vezes o medo faz nós esquecer da nossa fé. Tenho fé, mas tenho medo, eu acho que não combina isso, né? Ou eu creio ou eu não vou crer. Mas imagina eles que caminharam com Cristo, viram os milagres. Imagina nós, homens de carne. Jesus dormia porque acreditava no Pai. Nossa fé tem que ser igual a dele. Mesmo com medo tomar conta de mim, eu vejo e não posso me preocupar. Quando essa tempestade chegar, eu não posso ter dúvidas. Quem está comigo? Quem tem o poder de acalmar o mar e o vento? E para finalizar, meu irmão, olha que rapidinho, né? Vocês acham que ia dar uma hora, né? Quero finalizar com um versículo que mostra como iniciamos a nossa fé, né? Cristo usa Paulo para escrever aos Coríntios, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando tornei homem, aniquilei as coisas de menino. Assim somos nós, como iniciamos a nossa caminhada, igual às dos apóstolos. Nossa fé é comparada de um menino, mas quando conhecemos suas palavras, seus milagres, passamos a ter entendimento de homens maduros na fé, que não precisamos ter dúvida, porque está no comando, tem o poder de sobre todas as coisas, água, vento, tempestade. Seu nome é Jesus Cristo, o capitão do nosso barco. E se você ainda não está nesse barco, eu te convido hoje, agora, nesse momento, venha conhecer o capitão de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bendito seja. Fechar os nossos olhos. Vamos orar, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo ensinamento, pelo direcionamento. Obrigado pelas obras que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Obrigado por esta noite a gente se enriquecer da sua palavra, do entendimento que o Senhor tem nos dado. Obrigado por cuidar de cada irmão aqui presente. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem honrado. Oh, papai, eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor seja o capitão do meu barco. Senhor, que quando a tempestade vier, eu já sei que tudo vai estar nas suas mãos, eu não terei medo algum. O Senhor já vai estar tomando providência, o Senhor já vai estar me mostrando a saída. E quando eu sair, eu não vou ter sequelas, meu irmão. Eu não vou ter, porque o Senhor, meu Pai, o Senhor já cuidou de tudo. O Senhor já honrou, o Senhor já abençoou, o Senhor já mostrou, Senhor, o caminho e a verdade. Eu agradeço verdadeiramente, Senhor, e peço que cada dia mais o Senhor constrói um tijolinho na minha vida, que eu possa ter mais entendimento da sua palavra, que eu possa ser modificado a toda hora, que eu possa ser transformado, que eu possa levar a sua palavra, Senhor, onde é que precisa. Senhor, use a vida de cada irmão aqui, abençoe, são os seus filhos, estão aqui em aprendizagem para testemunhar o milagre do Senhor, o milagre vivo, aquele que venceu a morte, aquele que anda no meio de nós, aquele que tem o futuro que ninguém possa nos dar, que é estar na sua presença, no reino do céu junto contigo. Então, Deus, de já eu te louvo, eu te agradeço para todo sempre. Amém.